Oi, gente, aqui é a Mel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vamos ter a arrumação da minha estante, então vem comigo. Gente, eu já tive a minha estante de 1000 formas diferentes. Eu já coloquei por cor, eu já dividi por lidos e não lidos, coleções de livros soltos, sobrenome de autor, né, a ordem alfabética de sobrenome de autor, livro grande, livro pequeno, capa dura. Eu acho que eu só não dividi ainda a minha estante por gênero. Só que eu tenho muito mais romance e um pouco de fantasia. Tirando esses dois gêneros, eu tenho pouquíssimo dos outros gêneros. Então eu acho que não rola ainda eu dividir minha estante aí por gêneros, eu acho que ainda não seria interessante, tá? Mas assim, todos os outros tipos de organização eu já fiz. Então, pra ser bem sincera, eu tô na dúvida ainda de como que eu vou fazer essa arrumação, mas eu tô precisando urgentemente. Por quê? Eu me mudei em janeiro de 2022 e daí só tive que colocar os livros nas caixas como coube ali na hora. E quando eu cheguei no novo lugar, com tudo da casa pra arrumar, sabe quando você só tira e vai pondo na estante e fala, meu, depois eu arrumo, eu só preciso tirar das caixas primeiro? E daí no final eu não arrumei depois disso. Então assim, eu tanto preciso arrumar, como eu preciso limpar a minha estante e limpar meus livros, gente, urgentemente. Só que meu tempo tava muito corrido e eu não consegui fazer isso antes, então eu espero que eu consiga fazer isso logo agora, né? Mas é isso, eu ainda não sei, assim, qual organização eu vou fazer. Só que eu vou ir nas filmagens mostrando tudo pra vocês, tá? A única coisa que eu não vou filmar, gente, é como eu limpo a minha estante, como eu limpo os livros, porque eu já mostrei isso em outros vídeos de arrumação. E também porque eu acho isso uma parte não muito necessária. Limpar é simples, gente. Você tira os livros e você passa um pano ali com um produtinho e espera secar pra pôr os livros de volta. Ponto. Em relação aos livros, normalmente eu pego ali um paninho um pouco mais úmido pra passar, porque tem alguns livros que ficam com umas partes encraqueladinhas assim, sabe? Então eu pego um pouquinho mais úmido assim pra dar uma boa limpada nas capas, principalmente naquelas capas clarinhas, sabe? Que fica meio manchadinho, aí depois eu venho com um paninho seco e já seco já, pra não correr o risco de estragar a capa. E daí por último, eu faço assim algumas vezes aí com o meu livro, pra poder tirar poeira, pra poder, enfim, o livro ficar melhorzinho. Então é dessa forma que eu limpo aí minha estante e meus livros, tá? Então eu não vou mostrar aí pra vocês na filmagem, eu vou mostrando pra vocês aí só o que eu fui decidindo dessa forma de arrumar a minha estante, tá bom? Então, vamos lá pros vídeos! Bom, gente, essa é a minha estante. É claro que tá faltando alguns livros que eu tô lendo, ou então que foram emprestados. Ela tá sem organização nenhuma. E também tá com algumas coisas da faculdade, tá, gente? Então, vamos lá. Coloquei aqui, nessa estante, todas as coleções de livros que eu tenho completas e que eu já li. Primeiro, não tá arrumado, tá? Eu só separei mesmo, coloquei nessa estante. Mas eu ainda vou limpar e vou organizar. Eu só separei quais são essas coleções completas. E eu tô de cara, porque eu achava que eu já tinha lido mais coleção, gente. Não é tanta coisa assim, tá? Eu tô de cara, eu achava que eu já tinha lido muito mais coleção. Enfim, agora eu vou separar, provavelmente... acho que no finalzinho daquela ali e no começo dessa aqui, aquelas coleções que eu tenho completa, os livros aqui, mas que eu comecei a ler e não terminei. Bom, eu tenho só Game of Thrones, Amores Improváveis e Trono de Vidro, que eu tenho todos os livros da coleção, que eu já comecei a ler, mas que eu não terminei. Então, agora eu vou pegar outras séries que eu tenha todos os livros da coleção, mas que eu ainda não comecei a ler. Bom, gente, já foi então coleções que eu tenho completas e que eu já li completas também. Depois, coleções que eu tenho completas, que eu já comecei a ler, mas que eu não terminei. E agora, por último, eu separei coleções que eu tenho completa, mas que eu ainda não li. E agora, eu acho que eu vou separar as coleções que eu já comecei a ler,
mas que estão incompletas, que eu ainda não tenho todos os livros. Eles estão na divisão que eu vou querer colocar. Depois eu vou ter que limpar e daí sim colocar na ordem, tá bom? E agora, gente, por último, né, que eu terminei de pôr ali, aí vou começar aqui, por último, coleções incompletas que eu ainda não comecei a ler. E daí eu vou ter terminado todas as coleções que eu tenho e depois, um outro dia, eu vou para os livros soltos. Gente, terminei aqui, então, as séries incompletas e que eu não comecei a ler. Aí todo o restante aqui são livros soltos que eu vou deixar para arrumar numa próxima vez. Gente, socorro! Estamos aqui já no outro dia. Eu decidi que essas últimas prateleiras eu vou deixar para colocar coisa da faculdade, bagunça, esses livros mais pequenininhos e tal. Então, por isso, depois que eu terminei de arrumar as séries até aqui, eu decidi começar a arrumar os livros soltos por aqui, ao invés de começar a arrumar por lá, né? Como eu já expliquei. E daí, a princípio, eu só fiz aquela mesma coisa de separar livros soltos já lidos de não lidos. E simplesmente os lidos são a primeira prateleira e até aqui da segunda prateleira. Ou seja, uma prateleira e meia. Todo o restante é de livro não lido, solto. Vocês têm noção disso? Eu não sabia. Eu achava que eu tinha vários livros soltos lidos e eu não tenho. São pouquíssimos livros soltos lidos. Eu tô assim, abismada. De verdade, gente, tô chocada. Não esperava. Mas enfim, só arrumei soltos lidos, soltos não lidos. E num próximo dia eu limpo e organizo certinho. Aí, gente, todas as séries prontas e livros lidos também prontos. Aqui eu fiz outras duas subdivisões, né? Eu fiz aqui livros mais altos e depois eu coloquei os livrinhos mais baixos, tá? Pra não ficar naquele desce, sobe, desce, sobe. Mas aqui, livros lidos, ordem alfabética, porém eu separei os grandes dos pequenos. E agora tem que arrumar os não lidos. Então, estamos aqui em outro dia e agora finalmente eu terminei a organização. Eu tinha parado aqui, né, dos livros soltos já lidos, aí eu comecei a organizar os livros soltos não lidos. Como da outra vez, eu dividi por livros maiores, né, primeiro, e depois indo para livros menores por ordem alfabética de sobrenome de autor. Então, aqui, livros soltos não lidos, desse jeitinho maior, né? Aí aqui, livros soltos não lidos nesse formato menor. Aí, gente, daqui eu teria que continuar aqui, certo? Só que vocês lembram que sobrou aquela prateleira? Porque eu tinha feito séries até aqui. Daí, ao invés de começar os livros soltos ali, eu preferi começar lá em cima. E daí, chegando aqui embaixo, sobrou essas duas prateleiras. O certo seria, já que eu tava aqui, continuar com os livros soltos só aqui. Só que tem um porém. Eu gravo meus vídeos aqui. Então, eu, né, preferiria que essa prateleira ficasse mais certinha e essa mais bagunçadinha por conta dos vídeos. Então, por conta disso, eu preferi daqui pular pra cá. E daí continuar esses livrinhos menores ali, pra poder ficar essa parte da estante mais bonita. E daí foi esses livrinhos menores e, por último, esses outros livros bem pitoquinhos aqui. E daí aqui, gente, nessa prateleira, que é a prateleira da bagunça, eu deixei uns livros bem velhos, deixei outros livros que são tipo folhetinhos, assim, outros que são pequenos e grandes, outros aqui que eu tenho repetido, que eu ou vou dar ou vou vender, alguma coisa assim, e aqui coisas que são da minha faculdade. Aqui é tudo da faculdade de Direito. Então, por conta disso, que eu passei dessa pra essa, ao invés de descer. E ficou assim, gente, a minha organização. Oi, gente. Caramba, estamos aqui um pouco mais de um mês depois. Ai, gente, que absurdo. Agora que eu fui conseguir terminar de arrumar a estante. Gente, foi tanto assim, por falta de tempo, falta de disposição. Aí teve meu aniversário, final de setembro, que eu acabei recebendo mais livros. Daí eu tive que enfiar esses livros novos, que foram vários, no meio, sabe? Então, assim, mas foi mais falta de tempo e falta de disposição mesmo. Eu acabei demorando muito pra arrumar a estante. Mas tudo bem,
tudo bem. O importante é que ela ficou pronta. Então vocês viram aí qual foi a organização, mas eu vou recapitular aqui só para vocês terem uma noção. A primeira grande divisão foi séries e livros soltos. Dentro de séries, o que eu fiz? Primeiro eu coloquei aquelas séries que eu tenho todos os livros, que estão completas e que eu também já li todos esses livros. Então, são séries completas e já lidas. Depois disso, eu coloquei as séries que eu tenho completa, todos os livros, que eu já comecei a ler algum volume, mas eu ainda não consegui terminar. Depois, eu coloquei as séries completas também, que eu tenho todos os livros, mas eu não iniciei a leitura. Então, ou seja, as 3 primeiras divisões são de séries completas, que eu tenho todos os volumes. Primeiro que eu já li, segundo que eu comecei a ler, mas não terminei, e terceiro que eu nem iniciei a leitura. É isso. Depois veio séries incompletas e que eu já comecei a ler. E por último, séries incompletas que eu não comecei a ler. Então, essas duas últimas, séries incompletas. Primeiro, as que eu já comecei a ler. Segundo, as que eu não comecei a ler ainda. Então, foram essas 5 divisões. E daí, dentro dessas 5 divisões, eu coloquei em ordem alfabética por sobrenome de autor, tá? E daí, agora, indo para a divisão dos livros únicos, foram apenas aí 2 divisões principais. Lidos e não lidos. Só que daí, dentro dos lidos, eu quis também colocar, gente, uma divisão de tamanho daqueles livros muito grandões e dos menorzinhos. E dos não lidos também, os livros muito grandões e os menorzinhos. E daí dentro de cada uma dessas 4, né, então, livros únicos lidos grandes, livros únicos lidos pequenos, livros únicos não lidos grandes, livros únicos não lidos pequenos. Dentro dessas 4 divisões eu também coloquei por ordem alfabética de sobrenome de autor, tá bom? Então, a princípio foi dessa forma que eu dividi, eu achei que ficou legal. Futuramente, quando eu tiver mais livros e de mais gêneros, eu pretendo fazer essa arrumação por gêneros, mas por enquanto é isso, tá, gente? Agora eu vou deixar aí com vocês com algumas imagens de como ficou a minha estante pronta, finalizada, tá? Mas é isso então, obrigada por ter assistido até aqui, não se esqueça de inscrever, curtir, comentar e de clicar aqui no link da descrição que te leva pra vários lugares, tá? Perfil literário no Instagram, perfil pessoal no Instagram, TikTok, Telegram, enfim, vários outros lugares, tá bom? Beijinho e tchau!